Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Me chamo Daiane, sou especialista em confeitaria artesanal e pronta entrega. E hoje eu vou falar com vocês sobre precificação. É isso mesmo. É um assunto que ninguém gosta muito, né? Principalmente nós confeiteiros gostamos de estar na cozinha fazendo receita, testando receita. Ninguém quer vir pro lado da gestão. Mas eu vou contar um segredinho para vocês. Se você tivesse que escolher entre ter boas receitas ou uma boa gestão, escolha sempre uma boa gestão. Porque uma empresa pode até sobreviver sem ter receita boa, mas uma empresa não sobrevive não tendo uma boa gestão, uma boa organização, um bom planejamento financeiro, tá? Então, se você acha que esse assunto vai ser interessante para você, já deixa um joinha aí para mim, se inscreve no meu canal, compartilha com aquela amiga sua confeiteira que adora vídeo de receitas, mas não quer sentar com um caderninho e fazer uma precificação para começar a ver a cor do dinheiro. Gente, não adianta você fazer bolo dia e noite se você não vê o dinheiro entrando, né? Então, para você ter um negócio de sucesso na confeitaria, é como se fosse uma receita de um bolo, né? Você vai fazer um bolo, você não precisa de farinha de trigo, leite, óleo, ovos, fermento, açúcar. A mesma coisa é uma empresa. Não adianta você só ter receita. O que a gente mais tem no mercado é confeiteira que só tem receita. Sabe fazer o bolo gostoso, bem feito, bonito, mas não sabe fazer o fluxo de caixa, não sabe fazer uma precificação, não sabe fazer uma gestão de equipe, não sabe fazer um marketing. A receita não vai ficar boa. É de extrema importância que você entenda sobre negócios, sobre empreendedorismo, tá? Isso é muito importante, por isso que eu vou falar muito sobre isso aqui no meu canal, porque eu acho que canal aqui no YouTube sobre receita tem aos montes, né? Tem um monte de gente passando receita aí, e eu quero ajudar você a organizar o seu negócio. No último vídeo que eu postei, eu falei sobre a ficha técnica, ensinei vocês a fazer a ficha técnica, descobrir o valor em reais de cada ingrediente que você usa na sua receita e também o peso de cada produto que você vai utilizar. Agora que você já tem essas informações, você já fez a ficha técnica de todos os seus produtos, agora a gente vai estudar sobre precificação. Precificação varia muito, gente. O que acontece? Eu já fiz vários cursos e cada curso explica de um jeito. Ah, você vai colocar 20% jogar 20% em cima daqueles gastos que você não consegue calcular e multiplica por 3. Já vi também gente falando assim, olha, você só multiplica por 3. Já vi gente falando, você vai jogar 100% de lucro e mais 30% de despesas variáveis. Cada pessoa ensina de um jeito. Já vi várias técnicas. E eu utilizo a tabelinha de precificação lá no Excel, mas aqui eu vou ensinar uma forma manual para vocês. Então você vai ver que da maneira que eu ensino, e depois você vai ver outros vídeos, pessoas vão ensinar de outra forma. Cada pessoa ensina de um jeito, né? Não quer dizer que um esteja certo ou outro esteja errado, cada um prefere precificar de uma maneira. Eu acho que a precificação é algo muito individual, porque cada um sabe sobre o que gasta. Vou dar um exemplo aqui do lado do ateliê. A frutaria, onde a gente pega morango para os nossos bolos, nossos doces, é do lado do ateliê. E eles fazem entrega e não cobra taxa. Então, na minha precificação, eu não vou colocar esse deslocamento com gasolina para comprar morango. Mas se você compra morango lá no Ceasa, se atravessa a cidade, vai para um lugar mais longe buscar morango, você já tem que calcular isso lá na sua listinha de gastos, tá? Outra coisa, lá no ateliê a gente paga aluguel, a gente paga energia, paga água, paga imposto, paga funcionário. Então, isso eu tenho que calcular. Às vezes, se você trabalha em casa e não tem esse tipo de despesa, você vai calcular só as despesas que você tem. Por isso, é tão importante cada um fazer sua precificação de acordo com a sua realidade. Porque cada confeiteiro tem uma despesa diferente, né? Eu tenho um valor X que eu pago de aluguel. Aí você talvez pague um aluguel 3, 4, 5 vezes mais caro que o meu. Isso tem que ser colocado no valor do seu produto. E se a outra confeiteira não paga aluguel, ela consegue produzir dentro da casa dela, ela já vai conseguir fazer uma precificação mais em conta. O produto dela vai sair mais barato para o cliente, né? Então é muito importante cada um fazer sua precificação. Nunca comparar o seu preço com o preço da concorrente. Já fiz uma ficha técnica aqui para adiantar nossa precificação, porque não tem como fazer precificação se não tiver ficha técnica. Acrescentei aqui na minha ficha técnica o tempo de preparo, aqui eu gasto 30 minutos para preparar esses brigadeiros, e coloquei a quantidade que rende minha receita, tá?
Coloquei a receita do brigadeiro, mas é a mesma coisa se você for fazer uma precificação de um bolo, uma torta, um bolo no pote, uma pizza de brownie. Você vai colocar o rendimento, vai colocar o tempo que você utiliza para o preparo e vai colocar todos os ingredientes, a quantidade comprada, o preço que você paga na quantidade inteira, a quantidade que você utiliza na receita e a nossa regrinha de 3 para a gente chegar no valor do custo. Vamos dar uma revisadinha aqui pra gente lembrar como é feita essa regrinha de 3, tá? Vou dar o exemplo aqui do granulado. Granulado eu compro um pacote de 500 gramas, então a quantidade comprada é 500 gramas. O preço que eu pago em 500 gramas é R$12. E a quantidade que eu vou usar para bolear esses 30 brigadeiros é 100 gramas. Então, minha regrinha de 3 vai ser R$12, que é o valor que eu pago, dividido por 500 gramas, que é a quantidade que vem no pacote, vezes 100, que é a quantidade de gramas que eu vou utilizar. Então, deu aqui o valor de R$2,40, quer dizer que eu vou gastar R$2,40 referente ao granulado. Eu vou gastar R$1,80 em chocolate em pó, vou gastar 72 centavos na manteiga, R$3,50 no creme de leite e R$7,80 eu vou gastar de leite condensado, que vai dar o meu total de custo da minha receita de R$16,25. Vocês lembram que eu falei que as embalagens dos doces, né? No caso aqui a caixa de doce, mas se fosse qualquer outra embalagem, eu não colocava na ficha técnica porque é muito relativo. Tem embalagens que a gente compra por unidade, tem embalagem que a gente compra o cento ou a caixa fechada. Então eu prefiro depois, já tenho o meu custo aqui, eu já sei o custo da minha receita, eu venho aqui e jogo o valor da embalagem, que eu vou colocando o valor individual das embalagens. Então, para fazer esses 30 brigadeiros, eu gastei R$4,10 referente à embalagem, mais R$16,25, que foi o custo da minha receita. Cheguei no valor aqui de R$20,35. Então, essa receita me custou R$20,35. Se eu fosse fazer essa precificação na regrinha de multiplica por 3, vai ficar, multiplicando por 3, ficaria R$61,05 para venda, preço de venda. Se eu estivesse multiplicando por 3, que é a maneira que o pessoal precifica. E aqui já acabou meu serviço, tá? Só passar o preço para o cliente, tá tudo certo. Mas eu não quero fazer dessa forma. Eu quero fazer da forma correta. Porque na forma correta, eu sei quais são as minhas despesas fixas. Aqui eu não saberia qual é a minha despesa fixa. Não saberia quais são as minhas despesas variáveis. Eu não saberia o que eu estou gastando de mão de obra, né? E o mais importante, eu não tenho o meu lucro. Eu não sei quanto que eu estou tirando de lucro nesses doces. Como eu vou fazer uma promoção, chegar uma data comemorativa e eu quiser fazer uma promoção de doce, eu não sei até quanto eu posso tirar do meu lucro para oferecer para o cliente na promoção. Então, isso aqui é essencial, você saber o lucro, tá? Para você poder fazer uma promoção mais para frente, alguma campanha. Então, vamos descobrir agora o valor da nossa mão de obra, tá? Até então, a gente não sabe quanto que a gente gastou de mão de obra para fazer aqueles brigadeiros, né? Primeiro, vamos definir nosso prolabore. Daiane, como eu vou definir o valor do meu prolabore? Dois pontos importantes. Primeiro, você tem que ver a realidade da sua empresa, né? Quanto sua empresa pode te pagar. Porque às vezes você fala assim, eu quero um prolabore de R$5.000. Mas se minha empresa não consegue me pagar aquilo, melhor você não cometer esse erro, porque senão você vai afundar a sua empresa, tá? Você tem que ver o valor que a sua empresa consegue te pagar, a realidade mesmo da sua empresa. Outra coisa importante a ser definido o que você precisa para viver, né? O básico, principalmente se a sua empresa está começando, qual é o básico para você sobreviver? Porque se você fala assim, eu vou tirar um prolabore só de 1.200, mas só a escola do seu filho é R$600 e você ainda tem uma prestação aí de um carro de 500, você não consegue sobreviver com esse prolabore. Então, você tem que ver um valor que você necessita mesmo. Então, eu defini aqui que de acordo com as minhas despesas que eu preciso, e a realidade da minha empresa, um prolabore de R$1.500 para mim é suficiente no momento. Então meu prolabore é de R$1.500. Agora eu vou descobrir qual é o valor da minha hora trabalhada. Eu vou calcular aqui os dias trabalhados, eu vou colocar que eu trabalho 24 dias no mês, vezes 8 horas por dia, tá? Agora, aqui eu descobri que eu trabalho 192 horas por mês. Então, eu vou fazer o quê? Colocar o meu salário aqui, meu prolabore, de 1.500,
dividido pelas horas trabalhadas, que são 192 horas, para mim descobrir o valor da minha hora, tá? Com isso, eu achei aqui que a minha hora vale 7,81, tá? Agora, já que eu já sei quanto que vale minha hora, eu quero saber em minutos. Então, eu vou colocar aqui. Já que minha hora trabalhada é 7,81, eu vou pegar esse 7,81 e vou dividir por 60 minutos, tá? Para mim saber quanto que vale os meus minutos trabalhados. 7,81 dividido por 60 vai dar 13 centavos. Então, o meu minuto trabalhado é 13 centavos. Depois vocês vão descobrir o porquê disso. Parece confuso, mas não é, gente. É muito simples. O meu Prolabore, 1.500. As horas que eu trabalho por mês, eu trabalho 192 horas. Aí eu vou pegar os 1.500, vou dividir por 192 horas trabalhadas. Vou descobrir que a minha hora trabalhada dá 7,81. Vou pegar a minha hora trabalhada de 7,81 e dividir por 60 minutos para me saber quanto vale o meu minuto, tá? Então, esse daqui é o meu minuto. Outra coisa, esse cálculo você faz uma vez só, tá? Então, aqui você sabe quanto que vale os seus minutos. Se lembra que a nossa receita, eu gastei 30 minutos para fazer, então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 30. Então, eu sei que o meu tempo, né? A minha mão de obra agora, ela tá valendo R$ 3,90. R$ 3,90. Então, naquela minha receitinha de brigadeiro, eu gastei R$ 3,90 em relação à mão de obra. Muito simples, né? Agora, vamos entender nossas despesas fixas. Por que despesas fixas? Independente se você vendeu pouco ou muito, você não vai deixar de pagar aluguel, você não vai deixar de pagar energia, não vai deixar de pagar água. Então, essa despesa, ela vai entrar no seu orçamento todo mês. Então, ela precisa entrar no preço de custo do seu produto, tá? Aqui eu coloquei valores fictícios, o aluguel de R$ 800, energia de 300, água de 100, gás de 120. Daí, mas eu trabalho em casa, então eu gasto energia para coisas de casa e coisas da produção. O que você vai fazer? Você vai pegar uma conta sua antes da produção e vai calcular só a diferença. Antes de eu começar a fazer doce, minha energia aqui de casa vinha R$ 80, agora tá vindo 120. Então, a minha energia eu vou colocar R$ 40, tá? E para você que tem um ateliê só para doces, você pode colocar os valores inteiros. Então, a gente vai colocar toda a despesa fixa que você tem no mês. A minha aqui deu o valor total de 1.320. Agora, eu vou pegar esse valor aqui, que foi o valor total da minha despesa, ó, 1.320. O que eu faço com ele? Vou dividir ele pelas horas que eu trabalho mensal. Vocês lembram que a gente achou aqui as horas trabalhadas? Vou dividir pelas horas, tá? Vamos ver o valor que vai dar, 192 horas. Então, vai ser minha despesa fixa dividido pelas horas. O meu resultado aqui foi R$ 6,87. Então, 1.320 de despesa fixa, dividido por 192 horas mensais trabalhadas, vai dar o valor de R$ 6,87. Agora, eu quero esse valor aqui em minutos. Eu quero saber quanto vale o meu minuto trabalhado. Aqui eu sei quanto que vale a minha hora trabalhada. Eu quero descobrir quanto que vale o meu minuto. Então, vai ser R$ 6,87 dividido por 60. Eu fiz o cálculo aqui já, deu 11 centavos. Então, cada minuto que eu passar lá produzindo aquele doce ou produzindo um bolo, vale 11 centavos. Isso daqui, ó, vai servir para toda a sua precificação, tá? Então, é só você calcular lá, independente do produto que você está precificando, você vai saber que o seu minuto de despesa vale 11 centavos. Já vou aproveitar aqui e vou falar para vocês sobre as despesas variáveis. Essas despesas variáveis são despesas que você não consegue calcular, porque são imprevisíveis, tipo uma batedeira que estragou, você precisou mandar para manutenção. Às vezes, alguns produtos que você não consegue calcular, tipo produto de limpeza, né? Uma bucha, um bombril, um detergente, alguma coisa assim que você não consegue calcular. Então, eu coloco elas como despesas variáveis. Eu jogo ela 10% em cima das despesas fixas, tá? Então, eu calculo minha despesa fixa, venho aqui e jogo 10%, que vai ser a minha despesa variável. Só para me ter um valor para cobrir essas despesas variáveis, que são despesas que geralmente a gente tem, mas a gente não consegue calcular. Então, nesse cálculo, eu consegui achar minha mão de obra, que deu R$ 3,90, minhas despesas fixas, que deu R$ 3,30, e minha despesa variável, que deu 33 centavos.
Isso é sempre referente ao tempo que eu gastei de produção. Lá eu coloquei um tempo simbólico de 30 minutos, mas você vai colocar o tempo que você gasta, dependendo do doce ou do bolo que você vai produzir, tá? Você vai cronometrar lá, vai ver o tempo que você gasta naquela produção para você poder calcular o valor a ser cobrado. Então, agora vamos colocar todos os valores que a gente conseguiu achar, né? O valor da mão de obra, a gente achou de R$ 3,90 a mão de obra. A despesa fixa foi de R$ 3,30. Minha despesa variáveis foi de 33 centavos. E a matéria-prima, vocês lembram? Lá no começo a gente fez o cálculo para descobrir o valor da matéria-prima? Foi de R$ 20,35. Vamos colocar aqui. Agora, eu vou somar tudo para mim ter o meu resultado aqui embaixo, tá? Olha, agora a gente tem aqui a nossa mão de obra, despesa fixa, despesa variável, matéria-prima, deu total de R$ 27,88 o custo total do meu produto, tá? Agora a gente vai jogar o lucro. O lucro é você que define. Ah, daí eu tô começando, então quero uma margem menor de lucro, tá? Pra mim poder ganhar espaço no mercado. Ah, então coloca no mínimo 60%, tá? O ideal é 100% a 120%. Mas você pode colocar, se você tá começando, você pode colocar pelo menos uns 60%, tá? No mínimo 60%. Então, vamos calcular agora esse valor aqui, que foi o custo do meu produto, com esse 60%. Como é que eu faço, Daiane? Vou pegar aqui os 27,88 centavos vezes 1,6. Se eu estivesse colocando 80% de lucro, eu ia ficar 1,8. Se eu estivesse colocando 90% de lucro, 1,9. Se eu estivesse colocando só 50% de lucro, 1,5, tá? Isso daqui é pra gente poder calcular o nosso lucro. Lembrando que todos os valores que eu coloquei aqui foi só como exemplo, tá? Então, assim, não tá valendo. Não imagina que 30 brigadeiros vai ficar esse valor para custo, porque eu coloquei só valores bem simbólicos, até a questão do tempo, da mão de obra, ficou tudo bem simbólico. Então, não leve em consideração esses valores, que são só para exemplo, tá? Então, vamos calcular aqui os 60% de lucro. Calculei aqui R$ 27,80 vezes 1,6, que foi referente a 60% de lucro, tá? Lembrando que esse é o valor mínimo, gente, é o valor mínimo, assim, para quem tá começando mesmo, que quer cobrar um valor mais em conta, né? Que quer tirar um pouquinho do lucro para conseguir fidelizar cliente. Mas eu indico 100% a 120%, tá? Então, aqui a gente multiplicou o valor pelo lucro e deu o valor de R$ 44,60. Então, para me descobrir qual a minha margem de lucro aqui, R$ 44,60 menos R$ 27,88. Então, o meu lucro aqui é R$ 16,00. R$ 16,72. Isso aqui é importante você saber, tá? Esse valor do lucro aqui é muito importante você ter ele anotado. Por quê? Às vezes a gente faz esse cálculo de cabeça e acaba não memorizando quanto de lucro você tem em cada produto. Chega uma época aí de uma campanha de Natal, uma data comemorativa, você quer fazer uma promoção, e às vezes se esse produto aqui, ó, que você colocou uma margem de lucro muito pequena nele, você já tem uma margem de lucro mínima. Aí você vai lá e coloca uma promoção, você perde. Você tá dando de graça, né? Você tá pagando para vender. Então, sempre quando você fizer a precificação do seu produto, você coloca o valor que você tá conseguindo tirar de lucro nele e deixa ele assim bem marcado, sabe? Você faz ele em outra cor ou circula, para quando chegar numa hora de você fazer uma promoção, você saber qual é o seu lucro nele. Porque tem produto que você vai conseguir jogar uma margem de lucro maior. Então, você consegue fazer promoção. Produto que você jogou uma margem de lucro muito mínima, igual esse daqui que a gente jogou 60%, você não pode nem sonhar em fazer promoção nesse produto. Gente, vocês viram aí como a precificação é simples? É algo muito simples, muito fácil, tá? Tentei explicar para vocês da maneira mais simplificada possível, mais simples possível. Não tem erro. Qualquer dúvida também vocês podem colocar aqui nos comentários ou pode me chamar no direct lá do Instagram que a gente tira as dúvidas, tá?
É importantíssimo você fazer pelo menos uma vez por ano. Você geralmente gasta assim uns 2 dias lá no ateliê. Como é muito produto, que a gente trabalha tanto com encomenda quanto com pronta entrega, então é muito produto. Eu gasto uns 2 dias para fazer. Mas dependendo da quantidade de produtos que você tem, você faz em um dia e você trabalha o resto do ano tranquilo, porque você sabe a margem de lucro que você tem em cada produto. O seu lucro também não precisa ser padrão, você não precisa colocar a mesma margem de lucro para todos os produtos. Lá no ateliê eu gosto de fazer assim, tem produto que eu vejo que os clientes gostam muito, aquele produto que compra todo dia, sabe, que tem um fluxo bom de venda, eu coloco ele com uma margem de lucro menor, porque é aquele meu produto que chama cliente, sabe? Que o pessoal fica indo lá toda hora para comprar, fica pedindo toda hora, porque ele chama o cliente para outros produtos da loja. Então é sempre bom você ter 1, 2 produtos que vai chamar cliente para você, aquele produto você vai ficar com uma margem de lucro menor, e outros produtos que você tem uma demanda principalmente de tempo, tem mais tempo na produção, né? Acaba te enrolando um pouquinho mais, você coloca uma margem de lucro maior, porque você vai ficar mais tempo com ele lá na produção, então você tem mais lucro. Lá no ateliê eu costumo fazer isso com os meus doces personalizados, porque eles tomam muito tempo, então eu vou lá e coloco uma margem de lucro maior neles devido ao tempo que eu gasto, né? E produto que é rápido na produção, eu coloco margem de lucro um pouquinho menor. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado muito esse vídeo cheio de dica boa. E se você ainda não deu o joinha aí, já se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha com uma amiga sua, tá? E qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários.